RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Diretora-Geral do Turismo, 2024, que balanço nós podemos fazer sobre o fluxo de turismo em São Tomé e Príncipe? Bem, podemos dizer que é um balanço positivo. Mais uma vez, batemos o recorde de entradas de visitantes não residentes. Queria primeiro fazer um alerta em termos dos dados que aqui serão divulgados. No ano passado, em 2024, relativamente aos dados de 2023 e também esses dados de 2024, nós estamos aqui a falar de visitantes. Temos por hábito falar de turistas, talvez para simplificar para todos que possam entender que são entradas turísticas, mas, no entanto, gostaria de esclarecer que falamos aqui de visitantes, que incluem turistas e excursionistas. Podemos falar de turistas quando falamos de alguém que viaja para um local fora da sua residência habitual, que pernoite pelo menos uma noite, ou seja, que durma uma noite, e que seja inferior a um ano. E que o motivo não seja o vínculo, ter um vínculo laboral, que haja relação empregador-empregado. Portanto, todos esses viajantes são considerados turistas. Temos o caso também dos excursionistas, que é alguém que viaja para um ponto diferente da sua residência habitual, mas que fica neste local menos do que 24 horas. Para nós é o caso, sobretudo, dos passageiros de navios do cruzeiro. É esta a figura que nós temos. Claro que a maior parte dos viajantes, no nosso caso, no nosso destino turístico, trata-se sobretudo em 77% de turistas, que vêm na sua quase totalidade através por via aérea. Temos 23% que vêm por via marítima, que também, na sua totalidade, trata-se de excursionistas. Devemos fazer essa diferença porque o impacto em termos de despesas médias por cada turista ou cada excursionista são diferentes, têm impactos diferentes em termos económicos. Portanto, é bom fazermos essa diferença. E o que falamos ao longo dos anos de turistas, quero aqui retificar, falamos sobretudo de visitantes, incluindo turistas e excursionistas. Temos para 2024 a entrada de visitantes, 40.822 visitantes ao nosso país, visitantes esses não residentes. Quero também aqui esclarecer que podemos encontrar são tomenses que à entrada não tenham apresentado o passaporte são tomense, vivem na diáspora, ou seja, vivem, por exemplo, na Europa, mas no momento que apresentem um passaporte estrangeiro, eles são aqui considerados. E também os nossos dados em termos de entradas turísticas, nós não contemplamos o são tomense que vive na diáspora e que apresente o seu passaporte de São Tomense à entrada. Poderíamos considerar, mas neste caso não estamos a considerar, porque são turistas também. Nós temos também, em termos de acumulado, como já havia dito, 40.822 visitantes. Temos turistas
31.422 turistas, sobretudo por via aérea. Temos 9.400 excursionistas que entraram, sobretudo, por via marítima, através dos navios de cruzeiros. Em relação a este facto, temos um aumento grande, de 201%, relativamente ao ano 2023. No ano 2023, atracaram aqui na nossa costa 3 navios do cruzeiro. Em 2024 já tivemos 9. Daí passamos de 3.123 em 2023, agora em 2024 para 9.400 excursionistas. Quero aqui também salientar que tivemos uma ligeira descida em termos de turistas, mas é uma ligeira, menos 3%, por volta de menos 3% de turistas relativamente ao ano 2023. Também podemos analisar aqui os dados em termos, qual é o perfil do turista que nós temos, ou de excursionistas. Nós aqui dividimos em termos das chegadas a nível de turistas, que é sobretudo aéreo. Nós temos Portugal a continuar a liderar o top 10. Portugal, que ainda reforçou a sua posição, temos 54%. Em 2023 tínhamos 46%, agora estamos a 54%. Visitados. Não, estou aqui agora a falar de turistas mesmo, aéreo. 54%. Temos também, logo a seguir, é um novo dado, temos logo a seguir Estados Unidos, que não era o habitual. Normalmente a segunda posição ficava França ou Alemanha. Agora temos os Estados Unidos. No top, vamos aqui falar só do top 10. A liderar este top temos Portugal, como é hábito já no nosso destino. No entanto, este ano ainda reforçaram a sua posição, estão agora com 54%, relativamente aos 46% de 2023. Temos agora na segunda posição os Estados Unidos, que avançou, o que normalmente era a França ou a Alemanha. Em terceira posição, França, com 5%. Temos em quarta posição Angola, o primeiro país da África, com 4%. Temos no quinto lugar a Alemanha. Depois temos o Reino Unido e no sétimo Espanha, oitavo Gabão, nono Brasil e décimo Gana. Fechamos assim o top 10 via aérea, porque são esses que mais nos interessam, tendo em conta a permanência média no país, que ronda por volta de 7 a 10 dias, e a despesa média do turista ronda por volta de 1.400. São dados, a fonte é o Banco Central. Eles fazem um inquérito 2 vezes por ano e permitem-nos ter esses dados. Em relação ao excursionista, que nós não podemos deixar de lado, porque também nos permitem obter receitas importantes. No entanto, por passarem menos de 24 horas no país, essas despesas podem rondar entre 10 e chegar também a 140, tendo em conta que há alguns que recorrem aos serviços de agências de turismo e já têm um pacote. Quando chegam aqui, já têm a empresa que vai os buscar ao porto e faz o tour ao nosso país. Também podemos falar aqui da cota anual em termos de emissão de turistas, excursionistas, em termos de região. Temos a liderar, claro, a Europa, 71%, seguida da África, 15%, seguida da América, graças sobretudo aos Estados Unidos, com 9%, a Ásia com 4% e temos os países da Oceania com 1%. Okay? Nós aqui queríamos também salientar, porque é algo que nós constatamos que mesmo a nível de certas instituições causa-nos alguma estranheza os nossos dados. Nós queremos aqui reforçar que o turismo não se trata apenas de viagens de lazer, de férias, mas tem outros motivos.
alguém que venha em missão, mesmo de serviço, para participar numa conferência, numa reunião de negócios ou mesmo num seminário, ele é considerado turista, do momento que ele não tenha um vínculo laboral, empregado, com uma instituição local. Ele é considerado turista. Alguém que venha, por exemplo, podemos ter um estrangeiro que venha para o nosso país fazer uma pesquisa para a sua tese de doutoramento ou mestrado, ele é considerado turista. Tudo tem a ver com a dinâmica do setor do turismo, porque esta pessoa, quando chega ao nosso país, ela recorre a serviços de alojamento, restauração, muitas vezes até pode utilizar o guia, o táxi, ou seja, os transportes, e é, no fundo, uma exportação, porque ela traz divisas. Falando em divisa, doutora, ainda não é possível avaliar o impacto financeiro, económico, ou seja, já é possível avaliar o impacto financeiro deste número de visitantes na economia do país? Nós não temos dados nem estudos, sobretudo carecemos de dados estatísticos fiáveis. Precisamos implementar vários inquéritos a nível do país. Como tem conhecimento, estamos numa fase de implementação da conta satélite do turismo e só com este instrumento nós conheceremos o verdadeiro impacto do turismo no nosso país. Neste momento, no mês de novembro, fez uma formação, mesmo sessões de trabalho, nos quais preparamos e adaptamos os inquéritos ao nosso país. Neste momento, estamos à procura de recursos financeiros para poder implementar, mas já vamos avançar com um dos inquéritos, que é o inquérito ao visitante no aeroporto, porque o que o Banco Central faz ao viajante, que é mais abrangente. Nós agora vamos fazer também ao visitante para extrair esses dados a nível do turismo. São por volta de 4 inquéritos que precisamos fazer para poder ter esses dados mais fiáveis e assim mostrar ao país o verdadeiro impacto do turismo. Porque eu acredito que o que nós temos no PIB estimado da contribuição do turismo é aquém da realidade. Acreditamos nós. Quanto está agora? Não posso dizer ainda não posso dizer, não tenho esses dados. Doutora, o número de visitantes a crescer, turistas também, e o país, a oferta, a qualidade de serviço, está a crescer, está a melhorar ou continua ainda com muitos desafios? Sim, ainda continuamos com muitos desafios. Há algum esforço feito da parte do Governo, da Direção-Geral do Turismo, mas, no entanto, ainda há muito a fazer. Nós temos um plano estratégico que tem um horizonte de 2030. Temos uma meta estabelecida que era de 40 mil visitantes até 2025 e, pelo menos, essa meta até já conseguimos chegar em 2024. Mas, no entanto, em termos de qualificação da nossa oferta turística, ainda precisamos trabalhar mais. Neste plano estratégico estão definidos objetivos estratégicos, as metas estão claras, temos também ações prioritárias bem definidas. No entanto, nos faltava recursos financeiros. Temos agora, pela primeira vez, um grande projeto a nível do turismo, que é o ACA+, que tem, assim, a componente do turismo neste projeto, que permite-nos financiar várias ações de capacitação, ou seja, precisamos capacitar os nossos profissionais, precisamos também melhorar a nossa comunicação com o visitante, ou seja, divulgar melhor o nosso país, trabalhar sobretudo nos meios digitais. Também precisamos envolver mais a nossa comunidade, as nossas comunidades, e precisamos, sobretudo também, em termos de gestão e monitorização do setor, de conseguir ter dados mais fiáveis para que possamos tomar decisões mais estratégicas e mais assertivas. Os operadores turísticos, guias também, têm reclamado muito a questão das infraestruturas, nomeadamente pontos turísticos. Sim. E estradas, concretamente, apontam muito o caso do Sul, que é absolutamente conhecido. Há
soluções a médio prazo ou a longo prazo para estas questões de infraestrutura? Sim. Não lhe posso falar neste momento em termos de vias de acesso, mas em termos de sítios turísticos posso falar que temos o caso do projeto ACA, que vem, no fundo, mitigar alguns problemas que nós temos com alguns pontos turísticos, que é o caso, por exemplo, do Marco do Equador, que sabemos o estado que está. No entanto, já foi aberto um concurso. Com certeza este ano começaremos já as obras de reabilitação daquele ponto. Está previsto também reabilitar ou mesmo construir 3 pontos turísticos, 2 na ilha de São Tomé e 1 na Ilha do Príncipe. Temos também alguns pontos fora do ACA que prevemos também ainda neste ano começar as obras, como a Boca do Inferno e também a Cascata de São Nicolau. São esses pontos a curto, médio prazo que podemos avançar. A questão do lazer, também é algo que os turistas reclamam, pedem muito, dizem que não encontram em São Tomé e Príncipe. Há também projetos e iniciativas nesse sentido para colmatar esse déficit do país? Sim, os 3 pontos que referi em relação ao projeto, que vão ser financiados através do projeto ACA, é realmente de criarmos aqui pontos verdadeiramente turísticos, porque o que sobretudo nós temos são atrativos turísticos, não temos produtos ainda turísticos. Porquê? Porque, por exemplo, nós temos o caso da Boca do Inferno. Aquilo é um atrativo turístico, mas precisa ser trabalhado para que se torne realmente um produto turístico, uma atração turística. Porquê? Porque há necessidade de termos, naquele espaço, por exemplo, condições sanitárias. O turista não vai para um ponto apenas para ver a paisagem, para que realmente o turismo reflita e tenha impacto económico, precisamos que quando o turista visite, também gaste. E para tal precisamos de infraestruturas, precisamos de investimento, por exemplo, em termos de restaurante, bares, pontos que no fundo que permitam ao turista gastar. E nós sabemos que o turista reclama. Tem havido uma forte proposta na população, agora foi inaugurada a Escola de Hotelaria e Turismo. Como tem sido, eu sei que antes de inaugurar a escola já tínhamos muitos formados. O que estão a colocar no neste momento vamos retomar em março. No fundo novas instalações, porque a escola já existia a funcionar num local provisório. Vamos retomar. Neste momento já não temos o projeto financiado pelo Banco Mundial, mas já temos vários inscritos e vamos retomar os cursos já em março, finais de março. Os formandos já se falam em centenas? Sim. Mas é sobretudo para certas formações, mas vamos abrir também outros cursos ao longo do ano. Licenciatura até? Não, são só formação de cursos profissionais de 3, 6 e 1 ano. Os operadores turísticos estão a prever muitos jovens já com experiências, muitos já formados. Vai ser possível mesmo com a escola suprir esse déficit ou continuará a ser mesmo um desafio para o setor do turismo manter estes jovens, sobretudo, com maior qualidade e experiência no mercado? Sim, vai ser ainda um desafio, acreditamos que será ainda um desafio. Mas, no entanto, com a saída de muitos, precisamos agora reforçar ainda mais a formação. Doutora, perspectivas para este ano de 2025, já a ultrapassão da meta de 2025, que estava na estratégia. E agora? Sim, acreditamos que continuaremos a crescer, tendo em conta o investimento que vai ser feito. Pela primeira vez vamos ter uma campanha a nível de promocional, divulgar o nosso destino em vários países prioritários, em termos da nossa estratégia, financiado pelo ACA+, com uma campanha digital. Estamos a trabalhar nisto. Neste momento estamos a criar uma base de imagens
com fotografias e também vídeos promocionais que vão nos permitir ainda divulgar um pouco mais. Mas, no entanto, não podemos só falar de divulgação. Temos que preparar o nosso país também para acolher esses turistas, esse aumento de turistas. E estamos a fazer com a capacitação dos profissionais, com a reabilitação de alguns pontos turísticos. Podemos reclamar que ainda não é o suficiente, mas estamos a dar passos. Muita gente questiona e faz muita comparação com o número de turistas, por exemplo, Cabo Verde, turistas visitantes Cabo Verde consegue por ano, e aquilo que São Tomé consegue está muito abaixo comparativamente. Como é que explica, como é que reage, como é que vê para essas observações que faz? Eu acredito que estamos numa fase diferente de desenvolvimento turístico nesses dois países. São fases diferentes. Estamos, neste momento, a dar verdadeiramente os primeiros passos. Cabo Verde já está numa outra fase. E, no entanto, o modelo de turismo que nós queremos para São Tomé não é o mesmo modelo que é em Cabo Verde. Nós não queremos um turismo massificado. Neste momento, podemos dizer que os visitantes em Cabo Verde, eles são o dobro da população de Cabo Verde. Neste momento, não é esta a meta que nós queremos alcançar. Nós temos por ambição ter um turismo que traga benefícios à nossa economia, benefícios à nossa população, entrada, no fundo, criação de emprego, renda, mas, no entanto, que consigamos preservar a nossa natureza. Porque, no fundo, o produto maior que nós temos para oferecer ao turista é a natureza. Com um fluxo muito grande de turistas ou visitantes, nós podemos danificar a nossa natureza. Doutora, também que não sei se tem aqui, esse programa, percebemos como é que foi a dinâmica ao longo do ano, dos meses de maior pico. Sim. Falando no geral, em termos de turistas e excursionistas, nós temos o mês de novembro, sobretudo por causa dos excursionistas. Nós recebemos vários navios no mês de novembro, portanto, é o mês com o maior número de entradas. Chegamos a 7.773 entradas no país. Depois vem o mês de dezembro, seguido do mês de março e o mês de agosto. No fundo, são os meses de novembro, dezembro, março e agosto, são os meses com maior afluência em termos de visitantes. Muita gente falava e questionou muito a entrada em vigor daquela taxa aeroportuária que afetaria o turismo. Notou-se este impacto, sobretudo no mês de dezembro, lá no vigor? Sim, é algo que temos que ter em conta, porque normalmente o visitante não compra a sua viagem. Se ele quer viajar em dezembro, ele não compra normalmente. O turista, sobretudo o europeu, que é o maior número no nosso país, ele não compra a viagem, o seu bilhete em dezembro. A repercussão da taxa estamos ainda a senti-la agora, que provavelmente pode verdadeiramente estancar a partir do final do mês de maio, porque o turista, sobretudo o europeu, compra o seu bilhete de passagem com alguma antecedência. Isso nós poderemos ver no próximo ano, com os dados do próximo ano. Fevereiro a maio podemos sentir. De qualquer forma, da percepção que tem, isto poderá impactar? Sim, claro que sim. Claro. O setor privado, nós estamos em contato constante com os empresários, eles já nos fizeram saber que, em termos de reserva, diminuiu drasticamente, por volta de 60% a 70%. Doutora, a mensagem final, o que quer sublinhar? É fazer entender a todos que nós temos aqui um potencial muito grande, o nosso país tem um potencial grande em termos turísticos, é uma oportunidade para o desenvolvimento do nosso país. Dizer aos profissionais do setor que cada um leve muito a sério o seu papel, que o seu papel é fundamental para elevar a qualidade da oferta turística, a cada cidadão que continua a receber bem, somos conhecidos pela nossa hospitalidade, portanto, unidos
nós conseguiremos fazer do turismo um motor de desenvolvimento de São Tomé e Príncipe, pensando também ter um país preservado para as futuras gerações. Obrigado. Aviso público número 4/2025. O Escritório da Representação da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura FAO em São Tomé e Príncipe vem pela presente informar ao público em geral e os interessados que se encontra reaberto o concurso público para a seleção de um ou uma assistente de apoio à execução de programas para o seu escritório. Os candidatos interessados devem postular-se na plataforma Taleo da FAO conforme o link abaixo, com a seguinte descrição: assistente de apoio à execução de programa. Toda a informação pode ser consultada no respectivo link acima e, em caso de dúvida, os candidatos interessados deverão deslocar-se ao escritório da FAO em São Tomé e Príncipe, sediado na Avenida Marginal 12 de Julho, edifício Pestana, São Tomé, Bloco A, primeiro esquerdo, aberto de segunda a quinta-feira, das 8 às 17h30 e sexta-feira, das 8 às 13 horas. Data limite de submissão das candidaturas, 19 de março de 2025, pelas 22h59. As candidaturas submetidas após a data limite não serão tomadas em consideração. Sabias que o programa Família beneficia mais de 23 mil pessoas em São Tomé e Príncipe? Este programa está transformando vidas e garantindo futuro melhor para milhares de crianças. Com o programa de educação parental, os 5 mil pais e cuidadores aprendem práticas que fortalecem os laços familiares, promovendo a educação e valores para as próximas gerações. O apoio à criação do próprio emprego ajudou centenas de famílias a iniciarem pequenos negócios e a investirem na agricultura, criando oportunidades para uma vida mais digna. Através do acompanhamento domiciliar feito pelos técnicos sociais, agregados familiares recebem visitas regulares para superar desafios, cumprir as condicionalidades do programa e alcançar seus objetivos. Os resultados falam por si. Um aumento da cobertura do programa para 5 mil famílias, num total de 265 localidades do país e cerca de 23 mil pessoas impactadas pelo programa. Mais de 54% de beneficiários passam a ter o alojamento ligado à rede elétrica. Mais de 35% de beneficiários têm casa própria. Aumento da frequência escolar para mais de 16.464 crianças beneficiárias. E 70% das famílias investindo em atividades produtivas que fortalecem a economia local. Você já planejou a sua viagem para este ano? Agora com frequência para 3 voos semanais, nomeadamente terça, quinta e domingo. Você poderá viajar para a Ilha do Príncipe e desfrutar da beleza única que essa ilha-irmã oferece. Rica em cultura, a Ilha do Príncipe também simboliza um lugar para quem busca pelo sossego e momentos de lazer, com tarifas a partir de 5.225 dólares, equivalente a 204 €, ida e volta. Temos uma equipa altamente capacitada e empenhada em proporcionar melhor experiência durante o voo, sem falar das tarifas favoráveis aos nossos clientes. Para consulta, reserva e outras informações adicionais, visite o nosso escritório situado na Marginal 12 de Julho ou ligue para os terminais telefónicos 981 0533 ou 995 4450 ou através do nosso endereço eletrônico sales.tms@afrijet.com. Apostar no Afrijet é apostar no conforto, segurança e na economia do seu bolso. A Afrijet, o coração de África aberto para vocês. RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.